AVA hoje. Vocês tiveram alguma dificuldade para entrar pelo AVA, gente, hoje? Eu não tive. Eu não consegui entrar pelo AVA. Eu tive que entrar pelo link que eu tinha anterior mesmo. Não consegui fazer o acesso pelo AVA. Mas quando a gente não conseguir entrar pelo AVA, é só clicar naquele link que a gente já tinha gerado previamente, porque esse link não vai mudar, ele sempre vai ser esse mesmo link, o link de geração dessa aula, né? As nossas atividades, elas continuam da mesma forma. A gente tem a nossa avaliação, né? Eu acho que a nossa avaliação, ela fica lá na semana de 7 de outubro, é a primeira semana de outubro, né? Então, a gente tem mais 3 semanas para ela. E nessa semana, hoje, né, ou provavelmente amanhã, eu já vou mandar para vocês a nossa primeira atividade avaliativa complementar. Então, apesar do modelo ser um modelo híbrido, ele funciona muito semelhante a todas as outras atividades que a gente fez nas outras disciplinas, né? Em que a gente tem aquela prova, valendo aquela pontuação maior, aquela prova que vale, na maioria das vezes, 1.000 pontos, 1.500 pontos, dependendo da carga horária da disciplina. E essa primeira atividade que a gente vai fazer, vai valer 200 pontos. Ela vai ser um caso clínico. Como vocês sabem, né, é muito importante assim que a gente consiga avaliar alguns casos clínicos e discutir até o momento algumas questões que a gente já trabalhou até agora, né? Por exemplo, a gente já falou como é que funciona os tipos de radioterapia, a gente falou como é que a radioterapia está dividida nas suas 2 modalidades de tratamento, de uma forma generalizada. A gente já falou como é que funciona a distribuição da dose desse tratamento, que esse paciente ele faz isso durante um período prolongado, na maioria das vezes. Então, o caso clínico geralmente aborda, né, pequenas perguntas dentro de um conjunto de uma ideia grande, né? Então, é aquela mesma história. Um paciente veio da UBS, foi atendido por um oncologista, foi encaminhado para um outro lugar, chegou no hospital que você trabalha e te perguntou o que era radioterapia, né? Por exemplo, o que você respondeu para esse paciente? E aí, o caso começa a se desenrolar, né? Você vai chegar para o paciente e vai responder. No caso, você vai responder o caso. A radioterapia é um método de tratamento do câncer em que a gente utiliza feixes de radiação ionizante, né, para tratar o paciente. E aí a outra pergunta, né, ele quer saber qual que é a diferença entre teleterapia e bracterapia, né? A teleterapia é um tratamento assim, a bracterapia é um tratamento assim. E aí o caso vai se desenrolando, tudo bem? Bem, são 19h10, né? Como eu falei para vocês, eu não queria perder muito tempo, assim, dessa disciplina, né? Porque a gente tem um período muito curto. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, a gente já tem muita intimidade. Me digam que eu estou falando rápido, me atrapalhem, gritem e falem, professora, não estou entendendo o que você está falando. Porque como o tempo é muito curto, eu já falei isso para vocês, né? Como o tempo é muito curto, eu acabo me excedendo, querendo falar muitas informações para vocês, e isso acaba podendo não ser construtivo para a gente, tá bom? Então, vamos tentar nos ajudar. Não fiquem constrangidos em me dizer, professora, por favor, freie, porque você está muito atacada. Porque eu realmente fico muito atacada. Eu me empolgo muito falando de radioterapia e às vezes eu posso estar falando muito rápido e não é construtivo. Então, a gente pode fazer isso mais devagar, de repente a gente pode até ficar um pouco mais tarde, passar um pouco do nosso horário, mas fazer isso de uma forma produtiva. A questão aqui toda é fazer de forma construtiva o processo, tá bom? Então, se eu estiver falando muito rápido, me digam
E se vocês não estiverem entendendo o que eu estiver falando, é o que é mais importante. Eu não estou entendendo nada que ela está falando. Essa mulher está viajando e eu preciso que ela explique tudo de novo. Eu não tenho problema nenhum com isso. A gente vai, eu explico tudo de novo e a gente conversa tudo de novo, tá? Muito bem. Eu vou projetar aqui para vocês e a gente vai começar a conversar daquele jeito que a gente gosta de falar de radioterapia. Então, vamos lá. Eu acho que... Ah, não. Isso aqui já passou faz tempo. Isso aqui a gente já falou, certo? Teleterapia, radioterapia. Eu falei para vocês o que era a radioterapia intraoperatória, intrabim, RT, GRT, radiocirurgia, né? Aí a gente começou a falar de radiobiologia. Pra mim não tá aparecendo nada, professor. Apareceu agora, desculpa. Ai, meu Deus. Agora apareceu, fica tranquilo. Apareceu a parte de radiobiologia tumoral. Tá aparecendo uma faixa laranja. Tá aparecendo, sim. Tá. Sim. Aí eu falei assim, que a radioterapia era um método. Aí eu falei como era que funcionava a logística da radioterapia, o fluxo. Falei do fluxo. O paciente vinha para triagem, aí ele passava pelo oncologista. Eu falei isso aqui, né? Falou. Falou sim. Tá. Falou Aí eu sim. mostrei isso aqui para vocês. Não mostrei a paciente da mama, né? Que a gente tinha os campos, né, as áreas que eram aquecidas, né? Aí eu falei das toxicidades, né? Que queimava o paciente, tudo. Que se a paciente tivesse metástase, não dava para a gente tratar. Aí eu acho que a gente parou nisso aqui, não foi? Parou aí. Muito bem. Isso aqui é um conceito muito significativo na radioterapia. Então, a gente vai pensar assim, quando a gente está falando de radioterapia, né, a gente sempre está levando em consideração algumas condições. Na radioterapia, foi-se o tempo assim, que a gente pensava em radioterapia e pensava assim, a gente pensa na radioterapia sempre no tumor maligno, no problema que é o tumor maligno, né? Foi-se o tempo que a gente pensava somente na problemática que era o tumor maligno. Especialmente porque câncer é câncer e a ideia da radioterapia com toda a repercussão, né? A gente vem conversando sobre isso, porque eu não quero fantasiar vocês de que a radioterapia é um método milagroso, maravilhoso, que não tem complicações, né? Eu venho deixando isso muito claro para vocês, que a radioterapia é um método eficaz, sim, é um método importante, sim, no tratamento do câncer, porém, existem muitos efeitos colaterais, existem muitas complicações que são reportadas pelos pacientes, né? E muitos pacientes que desconhecem esses efeitos, e muitas vezes eles até preferem nem ter feito radioterapia por ficarem com tantas sequelas em função do tratamento, né? Então, o paciente acaba ficando limitado de muitas formas. Quando a gente fala de câncer, assim, a gente não se preocupa, a gente não, especialmente assim, em algumas regiões, né, por exemplo, um câncer no cérebro, a gente não se preocupa assim, mas é um câncer benigno. O prognóstico dele, do fato dele ser benigno, a gente fica menos preocupado porque é um câncer que não vai fazer metástase, né? É um câncer que não vai matar o paciente, acabando com a função daquele órgão. Ele não vai gerar outras complicações que são complicações dos carcinomas invasivos. Mas, por exemplo, um câncer que cresce no cérebro, né? O crânio é uma caixa fechada. Então, o câncer que cresce no cérebro, mesmo benigno, ele cresce, ele comprime o cérebro, ele aumenta a pressão intracraniana, o paciente fica com confusão mental, câncer benigno, câncer maligno, o paciente fica com cefaleia, câncer benigno, câncer maligno, o paciente fica com crises convulsivas, dependendo do local do tumor, né? Câncer benigno, câncer maligno. Então, dependendo do tipo de lesão que a gente estiver falando, a gente não se preocupa tanto com essa questão da benignidade ou a malignidade do tumor, né? Especialmente por essas condições e principalmente porque quando a gente está falando de radiação, né, a gente precisa trabalhar um conceito, que é um conceito chamado de índice terapêutico, né? Agora a gente vai começar a discutir pequenos aspectos de radiobiologia, a gente não vai aprofundar muito profundo em radiobiologia, porque não está dentro da nossa grade, infelizmente. Mas a gente vai precisar discutir alguns aspectos de radiobiologia para que a gente possa entender essa questão de qualidade de vida do paciente.
Existe esse conceito, né? Esse conceito é um conceito chamado de índice terapêutico. Então, o índice terapêutico é uma relação matemática que é criada para que a gente consiga verificar uma dose eficaz, né? O que é uma dose eficaz no tratamento da radioterapia? É uma dose que seja suficiente para lesionar o câncer e não lesionar o tecido saudável do paciente. Por que a gente leva em consideração essas duas condições, né? Porque no comportamento celular, do crescimento celular, células, guardem essa informação, tá bom? Guardem essa informação. É essa informação que eu vou falar. Células em alta atividade mitótica apresentam maior radiosensibilidade. Células em alta atividade mitótica apresentam maior radiosensibilidade. Seja ela uma célula normal ou seja ela uma célula cancerígena. Aí a gente vai pensar assim, o neurônio é uma célula em alta atividade mitótica? O que é atividade mitótica? Vocês lembram? O que é atividade mitótica? É o processo de reprodução dela, não é? Isso, de divisão celular, né? Então, a capacidade divisão que uma célula celular. tem... Muito bem, Mi. A capacidade que uma célula tem de se reproduzir, né? Todas as nossas células têm capacidade de se reproduzir, né? Umas células têm mais capacidade de se reproduzir e outras têm menos capacidade de se reproduzir. Vamos pensar comigo, o neurônio é uma célula que tem alta capacidade reprodutiva? O que vocês acham? Neurônio. Neurônio, sim. O neurônio é uma célula fácil de se reproduzir? Se reproduz rapidamente? Eu acho que não. Eu acho que não. Ela, quando a partir do momento que você vai perdendo, não vai tendo mais. Isso. Lembra a história do maconheiro? A mãe de vocês fala para vocês, não fuma maconha, porque se fumar maconha vai queimar o neurônio e ficar burro. Lembra dessa história? Parece verídico. Não sei se é tão verídico assim. Mas esse era um mito, né, que era criado. Então, as pessoas diziam isso, né, que algumas substâncias queimavam as células do sistema nervoso e essas células, como tinham dificuldade de se reproduzir, elas não conseguiriam se repor novamente, a pessoa ficaria limitada, ficaria burra, por exemplo, né? Células musculares. Célula do músculo é fácil de se reproduzir? Célula muscular? O que vocês acham? Células musculares são fáceis? Sim, né? É fácil de fazer um músculo crescer? O que vocês acham? É fácil uma pessoa magrela fazer o músculo dela crescer? Fazer um monte de músculo? Células, né? Eu acredito que sim. Vocês já tiveram que passar assim, 10 anos malhando na academia para ficar com o corpo da Juju Paniquete? Rapidinho? Vocês acham que é rápido fazer isso? Células musculares são outras células que têm um processo muito lerdo de crescimento, têm muita dificuldade de crescimento. Mas existem células que são rápidas. Qual é o tipo de célula que é rápida? Vamos pensar assim, a célula da pele. A célula da pele do rosto. As células da epiderme são células muito rápidas. O seu processo de atividade mitótica é muito rápido. É tão rápido, que só para a gente ter uma ideia, a gente usa esfoliante. Quem aí passa esfoliante no rosto? A gente usa esfoliante. Para que a gente usa esfoliante? Para lavar o rosto? Não. A gente usa esfoliante para tirar a célula morta e fazer a célula jovem subir e ficar jovem o rosto, né? Quando a gente se queima, o processo da recuperação da queimadura, se a gente for verificar o processo, ele é muito rápido, ele chega a durar 21 dias, é muito rápido que se recupera, né? É diferente de uma lesão, por exemplo, de uma inflamação que pode acontecer na mucosa do estômago, quando a pessoa tem gastrite. Quando a pessoa faz uma ferida no estômago, né, ela faz um tratamento que pode durar de 3 a 6 meses, às vezes 1 ano, para tratar uma ferida. Na pele, uma ferida é recuperada muito rapidamente, porque a atividade mitótica da pele, né, se recupera muito rápido. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando de um indivíduo normal, né? Um indivíduo normal que apresenta vários grupos celulares que têm respostas mitóticas diferentes.
dependendo do tipo de célula que ele estiver falando. Dois físicos, né, chamados Bergoni e Tribondot, Bergoni e Tribondot. Bergoni e Tribondot se escreve Bergonier e Tribondal, né? Bergoni e Tribondot, logo depois da descoberta do raio-x, eles perceberam que, dependendo do tipo de célula que a gente estivesse falando, a sensibilidade radiológica era diferente. Que se a gente estivesse falando de célula da pele, a sensibilidade radiológica da célula da pele era uma. E se eu usasse aquela mesma quantidade de radiação no neurônio, a sensibilidade radiológica do neurônio era outra. O neurônio que tinha uma atividade mitótica menor, ou seja, ele se reproduzia com mais dificuldade do que a célula da pele, ele era mais resistente à radiação. E aí eles desenvolvem essa lei, que é a lei da sensibilidade radiológica, né? E nessa lei da sensibilidade radiológica, eles falam assim, quanto mais diferenciada for uma célula, né? Quanto mais ela se reproduzir, maior é a sensibilidade radiológica dela. Quanto mais estável for uma célula, quanto mais tranquila for essa célula, quanto menos ela se reproduzir, maior é a resistência dessa célula. Esse princípio é um princípio muito importante quando a gente avalia o comportamento do câncer. Porque o que é o câncer? O câncer é um grupo de células que perdeu o controle do seu crescimento. Ou seja, um grupo de células que está em alta atividade mitótica. Então, por estar em alta atividade mitótica, essas células já estão mais sensíveis à radiação do que o tecido normal, que é estável. Tudo bem? Vocês conseguem entender esse raciocínio comigo? Então, baseado, né, na sensibilidade radiológica... Oi? Pode repetir para mim, por favor? Posso repetir. A menor e a maior. Está cortando o meu áudio, por isso eu não estou ouvindo, tá? Por isso que eu tô pedindo para repetir. Cortou o seu áudio, eu não estou conseguindo ouvir o que você falou. Então, cortou para mim te ouvir também. Tá. Qual é a sua pergunta, Rogério? A resistência menor e a maior. Tá. A resistência celular acontece quando a célula é estável. Quanto menos essa célula se reproduz, maior é a resistência dela. Quanto mais a célula se reproduz, maior é a sensibilidade dela. Ou seja, a célula cancerígena, que está em alta atividade mitótica, que está em alta reprodução, ela é mais sensível à radiação. Tudo bem? Entendeu? Sim, entendeu. Tá. Eu quero mostrar agora esse gráfico para vocês que relaciona essa situação, né? Que relaciona essa condição do índice terapêutico. Então, aqui, vejam comigo, a gente tem um gráfico que relaciona duas condições. Aqui está rolando a dose, tá bom? A dose, quando a gente trata da dose em radioterapia, a gente está avaliando ela em Gray, tá? Aqui a gente não tem valor de dose, a gente vai inventar um valor de dose aqui. Está variando de 0 até 50, tá? Finge que o valor é 50. E a morte celular, ela varia de 0 até 100%, tá bom? Vocês entendem isso? Quando a dose vai aumentando, o que vai acontecendo com a morte celular? Vai aumentando. À medida que a dose aumenta, vai acontecendo o que com a célula? Ela vai morrendo, certo? Morrendo. Então, a célula morre quando ela chega aqui no grandona, né? Ela é pequenininha aqui, quando a dose é bem baixinha, tá todo mundo vivo. A morte celular quase não existe. À medida que a dose vai aumentando, a morte celular ela vai acontecendo para todo mundo. Aqui a gente está avaliando 3 tipos de tecido. 3 tipos de tecido, tá bom? A gente está avaliando um tumor que é mais radiosensível, que é esse verde. A gente está avaliando um tumor que é menos radiosensível,
que é esse vermelho. E a gente está avaliando o tecido normal, tá? Vou fazer um print disso aqui e vou levar isso aqui para a gente avaliar esse gráfico aqui. Tá bom? Então, a gente está avaliando aqui essa faixa, que é o tumor mais radiosensível, essa faixa, que é o tumor menos radiosensível, e o tecido normal. Essa dose, ela está variando de 0 até 50. O máximo aqui é 50. Então, vou escrever aqui 50. A metade disso, que vai ser bem aqui, bora dizer que é 25, certo? 25, né? Aqui é 12,5, que é a metade de 25. Vocês estão entendendo? Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Daqui até aqui é 50. Sim, tá entendendo. A metade é 25. A metade de 25 é 12,5. Aqui, esse tiquito aqui é 6,25. Estou dando valores, tá? Estou dando valores. Aqui, quanto é que é? Entre 25 e 50, quanto é que vai dar? Bem aqui. Entre 25 e 50, quanto é que vai dar isso aqui? Em 30, 35? Mas é um valor preciso aqui, né? É 37,5. Esse valor. Professor, tem uma constante, alguma fórmula para fazer esse cálculo? Não. Isso aqui é o que estou dando um valor aleatório. Eu que estou inventando. Mas existe alguma constante para isso? Não. O que existe, dependendo do tipo de tumor, existe uma padronização da dose, né? Aqui eu estou dando um valor completamente aleatório só para a gente fazer o gráfico e ele ficar uniforme. Uhum. Mas existe uma padronização. Câncer de mama, a dose é tanto. Câncer de colo uterino, a dose é tanto. Câncer de cabeça, neurinoma do acústico, a dose é tanto, né? E isso é definido pelas sociedades, né? Pela Ortog, que é uma sociedade de tratamento do câncer e tal, pelos colégios de radioterapia e oncologia europeus, esse tipo de escola assim. Entendeu? Entendi. Muito bem. Professor, uma curiosidade. É uma coisa que eu sempre ouço dizer que nunca um câncer se desenvolve no coração, né? No miocárdio. Isso é devido a quê? É lenda ou é real isso? Nunca um câncer se desenvolve no miocárdio? No coração. Dizem que sempre é metástase, né? Que vem de outro lugar e vai parar lá. Eu ouço muito dizer isso. Eu não conheço um tratamento de sítio primário, mas eu não posso dizer que não acontece. Eu não conheço, mas eu não diria que não acontece. Acho que pode acontecer sim, mas não sei se sítio primário. E não sei como é que seria o tratamento também, porque o coração na radioterapia é uma área que pelo menos a gente tenta preservar de toda forma, né? Porque como o coração é uma musculatura, na radioterapia, quando ele recebe radiação, a resposta dele é dilatar. Então, ele dilata no processo inflamatório e isso resulta numa cardiopatia. O paciente fica com cardiomegalia depois do tratamento da radioterapia. E aí, não trata coração com radioterapia por conta disso. Então, não sei o que seria feito nesse caso. Porque não sei qual seria o sítio primário. A gente sempre ouve dizer, né, que não existe câncer no coração, né? Eu não conheço, Bruno, essa informação, para te falar a verdade. Ele não se origina no coração, né? Ele sempre é devido a uma metástase. Eu não sei, eu acho que não sei dizer se isso não existe. Eu acho que isso existe. Eu estou olhando aqui, acabei de olhar um artigo e existe sim. Existe tumor primário de coração, sim. É raro pra caramba, mas existe sim. Tumor primário de coração. Eu posso mandar esse artigo para vocês. Acabei de olhar aqui um artigo no Cielo. Eu escrevi assim: carcinoma primário, carcinoma primário, cardiomiopatia.
e apareceu um artigo. Então, existe sim carcinoma primário de coração. Pode mandar, porque é importante que a gente Peraí. sempre, nem o Bruno falou, a gente ouve sempre que nunca acontece. Vou pegar aqui. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Tá aqui, ó. Tumores primários, tumores cardíacos malignos. Bem aqui, ó. Vou ler para vocês. Os tumores do sistema cardiovascular são afecções raras. Eles manifestam-se por sinais e sintomas inespecíficos. Os tratamentos são alterações... Vou colocar o link aqui para vocês. Aqui no link de conversa. Quem tiver pelo computador já vai poder pegar logo o artigo. E eu vou mandar ele por e-mail agora. Naqueles e-mails que eu mandei. O pessoal tá tendo problema para entrar na aula, tá caindo a conexão, aí não estão conseguindo entrar. Caramba, infelizmente tem gente que fica com muita dificuldade mesmo. Luiz, Bruno, eu tô mandando o link aqui por e-mail, tá? Do artigo. Acabei de mandar o link por e-mail do artigo. Aí leiam. Então, existe sim carcinoma primário de coração, sim. É só raro, mas existe. Como eu falei para vocês, não trata na radioterapia, não trata com cirurgia. Não tem como tratar na radioterapia, é impossível. O coração vai ficar desse tamanho, não tem como. Mas, pois bem, então eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Está aparecendo aqui para vocês aquele gráfico que eu montei? Então, a gente vai ter essa relação aqui. Essa relação aqui se chama índice terapêutico. Então, a gente tem essas três linhas. A gente tem um tumor que é mais radiosensível. Em geral, esse tumor mais radiosensível, ele é um tumor maligno, tá? O tumor menos radiosensível é um tumor benigno. E o tecido normal é o tecido normal, né? Aí, o que vem o desavisado, né? Vem o desavisado e faz assim, não quer saber o que a gente tem que fazer no tratamento? A gente tem que dar uma dose super alta do tratamento, por exemplo, 50 Gray. Porque quando a gente der 50 Gray de tratamento, a gente vai lesionar esse tumor, né? Que é o tumor... Bem aqui tá a linha do tumor maligno, ó. Aí ele vem embora, ele vem subindo aqui. A gente vai lesionar esse tumor em quanto? 100%. Olha, eu vou ver o quanto vai ser o dano dele. Eu vou encostar aqui, ó. Aí o dano dele vai ser 100%. Matei o tumor maligno, gente. Quando eu administro a dose de 50 Gray, eu matei o tumor maligno? O que vocês acham? Hein? Nessa dose aqui de 50 Gray, matei o tumor maligno? Eu acho que não. Acho que não. Ainda tem que continuar o tratamento, não tem? Gente, não chega a matar ele 100%, só, né? Olha só. Parece a morte celular... A morte celular tá aqui, ó. Quando eu administro 50 Gray, olha o que acontece com o tumor maligno. A morte celular do tumor maligno é 100%. Eu matei totalmente o tumor maligno. A morte celular dele é 100%. Vocês estão vendo isso aqui, ó? A linha, ela toca bem aqui esse tumor maligno, tá? Eu mato 100%. Só que olha o que acontece com o tecido normal. Quando eu administro 50 Gray do tecido normal, olha quanto acontece de dano no tecido normal. Olha aqui onde a linha vai bater. Quanto é o dano? Você matou o tumor, mas afetou o tecido normal, é isso? Isso. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu matei o tecido maligno. Matei. Matou, tá aqui o tecido maligno. Afetou muito o tecido normal também. Mas afetou o tecido normal. Mas eu matei o paciente também. Então, o índice terapêutico é exatamente isso aqui, olha. Todos os tumores na radioterapia, eles são radiosensíveis. Independente se ele é um tumor maligno, como esse verde aqui, que ele é mais radiosensível, ou seja, na menor dose, ele já sente o efeito grande da radiação, mas ele só vai ser radiocurável, né, que é o que a gente busca na radioterapia, se a dose de tratamento que a gente for usar para controlar o tumor, para matar o tumor, não for prejudicial para o tratamento. Nesse caso, a dose ideal é essa bem aqui, ó.
Qual é a dose ideal? É essa bem aqui, ó. A dose ideal é essa bem aqui, 16. Tem alguém tentando entrar, né? A dose ideal é essa aqui, 15,5, 16, porque ela atinge em quanto o tecido normal? Quanto é o dano do tecido normal? É menor, ela atinge o tecido normal. Quanto é? 50%? Menos 10% de dano do tecido normal. E olha a morte do tecido doente, é quase 95%. É muito alta a morte do tecido doente. Por quê? Porque esse tecido mais radiosensível, como ele tem uma atividade mitótica maior, ele tem uma sensibilidade radiológica maior, porque ele está em alta atividade mitótica, né? Alta mitose. E o tecido saudável, ele está em baixa, ele está regular. Então, ele é resistente, né? O fato dessa atividade tumoral estar em alta atividade mitótica torna essas células mais sensíveis à radiação. Portanto, na menor dose, sente alto efeito da radiação. Isso é uma ferramenta que justifica, né, o tratamento da radioterapia. Portanto, só vai ser radiocurável quando a gente utilizar uma dose que seja suficiente para lesionar aquele tumor sem lesionar o paciente, né? Baseado nisso, a gente vai ver algumas respostas teciduais do tratamento da radiação, né? A gente conhece essas respostas como respostas determinísticas ou estocásticas, que vai ser o que a gente vai chamar de efeito imediato ou efeito tardio à radiação, né? O efeito imediato é o famoso efeito determinístico, ou seja, é necessário ter um limiar, né? É necessário ter um limite de radiação para que ele comece a aparecer. Normalmente está associado a um período curto de exposição, então teve uma exposição aguda, uma quantidade limite, né? Uma quantidade alta de radiação em um determinado período de tempo, né? E o efeito tardio é aquele efeito que acontece em estoque, é o efeito estocástico, né? Isso é produção radiológica básica e radiobiologia. Demora muito tempo para acontecer, pode demorar meses, anos para acontecer, porque normalmente a gente está falando de doses baixas, né? E o principal tipo de câncer, o principal tipo de efeito estocástico que a gente conhece de resposta à radiação é o câncer, né? Quando a gente está falando de câncer provocado pela radiação, a gente está falando especialmente de leucemia, e o segundo tipo de câncer, a gente está falando de câncer de tireoide, né? Para falar de radioterapia, a gente tem que voltar e falar da célula humana, né? A célula humana é uma célula que a gente chama de célula eucarionte, né? A célula humana é a menor porção do indivíduo, né? A porção mais funcional do indivíduo, né? Um conjunto de células forma ali um tecido. A gente vai ver que essa célula é composta por 3 estruturas. Vocês lembram dessas 3 estruturas, né? Tem uma parte de fora, essa parte se chama membrana plasmática, né? Uma membrana de proteção. A gente tem uma piscina no meio, né? Essa piscina assim tem vários líquidos, né? Em alta concentração de água, né? E várias organelas que fazem a função daquela célula. Isso é muito importante para a radiobiologia, isso é muito importante para o câncer, né? E o núcleo, que é a parte mais importante da célula. Por que o núcleo é a parte mais importante da célula? Vocês lembram? Onde fica o DNA? Uhum. Porque dentro do núcleo, né? Dentro do núcleo tem o DNA. Então, o DNA é aquela fita que contém as características genéticas, né, do indivíduo. Por que isso é tão importante quando a gente fala de câncer? E quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de uma célula dessa aqui, uma célula eucarionte, que lá no DNA dela ela sofreu uma alteração mutagênica. Ou seja, ela era uma célula normal, e aí teve uma alteração daquela estrutura lá dentro do núcleo daquela célula, e esse DNA deixou de ser um DNA regular, né? E passou a ser um DNA alterado. Esse DNA alterado desregula o funcionamento da célula. Então, por exemplo, a célula que se reproduzia de um jeito, né,
se reproduzia numa forma regular. O que é uma forma regular? É tipo assim, essa célula se reproduz de 20 em 20 horas. Vamos dizer isso. A taxa de reprodução dela é de 20 em 20 horas ou de 24 em 24 horas. Quando esse DNA sofreu essa mutação, aí essa mutação pode acontecer por várias coisas. Essa mutação pode acontecer porque teve exposição à radiação ionizante. Essa mutação pode acontecer porque teve exposição ao álcool, teve exposição ao tabaco. Essa mutação pode acontecer porque ela é uma mutação congênita, porque ela é uma mutação genética, porque ela é uma mutação de fatores ambientais, porque foi um alimento transgênico, porque foi um conservante, porque foi um adoçante, porque tem um monte de coisa que pode provocar mutação no DNA. E aí aconteceu essa mutação. E essa mutação faz com que essa célula passe agora a se reproduzir de 8 em 8 horas. Ou seja, ela deixa de responder aos mecanismos normais de crescimento e se torna uma célula que se reproduz descontroladamente, né? Existem outros fatores, né? Naturalmente, o câncer não é uma condição tão simples assim, existem outros fatores que acabam influenciando ali no comportamento daquela célula, né? A capacidade de invasão daquela célula, ou a capacidade de violência daquela célula, né? A capacidade de invadir outros tecidos que essa célula vai ter. Mas, basicamente, a alteração desse DNA, né, é o que vai condicionar essa célula a deixar de responder aos estímulos normais do crescimento celular. Como é que isso é na prática? Então, a gente vai ver uma célula normal aqui, tá bom? Uma célula normal, ela é assim. Essa linha rosa aqui, a gente está vendo a célula fatiada, tá? Aqui eu peguei essa estrutura da membrana aqui e dei uma fatiada nela. E a gente está vendo como se fosse um corte coronal da célula, tá bom? Isso aqui é a membrana plasmática, né? A membrana, ela é fosfolipoproteica, se vocês lembrarem. Então, significa que ela tem fósforo, lipídios e proteínas, né? Esse troço em azul aqui é uma proteína. Essa proteína é uma proteína de ligação, né? E as proteínas fazem isso, especialmente essas proteínas que estão na membrana, elas funcionam como sinalizadores mesmo. Então, vem os elementos aqui de fora, né, que são fatores de crescimento celular, né? Eles se ligam nessa proteína, por exemplo. Vocês lembram daquele mecanismo que alguém falou para vocês lá na fisiologia, chave-fechadura? Lembram dessa história? Chave-fechadura? Lembram disso? Vocês lembram disso, gente? Eu lembro, não. Eu não lembro, não. Eu, sendo sincero, também não lembro, não. Tudo bem, Não lembro, Acho que não. não foi falado sobre isso, não. Alguém, em alguma vez, em algum momento na vida de vocês, falou assim, que o corpo humano, né, ele funciona através de sinalizações, né? E essas sinalizações são mecanismos que a gente regulados através de processos que a gente chama de chave e fechadura. Então, é mais ou menos assim, quando a gente quer fazer a ação de um medicamento, né, a gente toma um medicamento. Aí o medicamento, ele finge que é um paracetamol. Para que a gente toma paracetamol? Para que a gente toma paracetamol? Pra dor. Para dor, né? Então, ele é um bloqueador de dor, né? Ele bloqueia a dor. Então, isso aqui é a dor, tá bom? Isso aqui é o ligante da dor, né? Quando esse ligante está solto, a dor tá rolando, tá? Aí eu tomei o paracetamol, via oral, né? Ele vai embora no meu sistema digestivo, tipo como se fosse um alimento, né? Então, ele é fracionado, tipo como se fosse um alimento, né? Processado, digerido e transformado na sua menor porção, que é um princípio ativo. Ele cai na corrente sanguínea e aí ele se transforma numa chave. E aí, para passar a minha dor de cabeça, ele se liga no seu receptor. E quando ele se liga, o que ele faz? Ele bloqueia a dor, certo? Bloqueou a dor, qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Quando o princípio ativo se liga no seu receptor? Acabou a dor. Acaba a dor, né? Produz o seu efeito.
Então, o mecanismo chave-fechadura acontece com as drogas, né? Acontece no nosso sistema biológico também. Quando uma célula ela vai se reproduzir, existem fatores de crescimento no nosso sistema biológico soltos, né? Existem vários fatores de crescimento. Existem fatores de crescimento do endotélio vascular, né? Fatores de crescimento de vaso sanguíneo. Existem fatores de crescimento epidérmicos, né? Fatores de crescimento de células mesmo, e esses fatores estão passeando lá na corrente sanguínea. Esses fatores, eles são ligantes de receptores. E esses receptores estão localizados na membrana da célula, né? Especialmente na membrana da célula. Por quê? Porque o receptor tem uma finalidade de estar ali. A célula, regularmente, ela precisa passar pelos processos de crescimento celular. Então, é necessário que um fator de crescimento se ligue nela e faça um mecanismo de chave-fechadura. E quando esse mecanismo de chave-fechadura acontece, né, quando essa chave roda, quando esse mecanismo de ligação acontece, uma sinalização é mandada para dentro da célula. E essa sinalização é, olha, célula, o ligante se ligou aqui, pode se reproduzir, tá de boa, tá normal, pode se reproduzir. E essa célula se reproduz, né? E isso acontece naturalmente. Então, uma célula que tem os seus mecanismos normais, né? A gente vai ver que acontece esse fenômeno. Vocês entenderam? Eu quero mostrar para vocês a figura aqui. Que acontece esse fenômeno aqui. Então, a gente tem esse fator de crescimento, que é esse amarelo, que é a chave, que se liga na fechadura. Essa fechadura ela está na membrana. Então, quando eles se ligam, é mandado esse sinal aqui, para o DNA, né? O DNA da célula inicia uma ativação genética, né? Que não é nada mais, nada menos do que a atividade mitótica. E essa célula vai o quê? Se dividir, né? Essa célula que era uma, ela vai passar a ser duas. Então, isso aqui é um mecanismo que acontece naturalmente, acontece normalmente, né? Essas células se reproduzem naturalmente, aí tem várias células que têm uma taxa de reprodução de 24 em 24 horas, de 48 em 48 horas, né? E ótimo, a célula está funcionando normalmente. O DNA tumoral, ele é isso aqui, ele é uma fita dupla, isso aqui é um DNA normal, né? Ele é uma fita dupla que contém pares de bases, né? E acontece que, por exemplo, a radiação tem a capacidade de quebrar esse DNA, alterar esse DNA. E aí, no lugar de onde tinha um par de base, troca-se esse par de base. A gente não vou explicar para vocês todos os pares de base, porque, infelizmente, a gente não tem tempo para isso, mas eles são 4, né? Adenina, timina, guanina, citosina, A, T, I, G, C. Quando essa ligação acontece de forma diferente, a gente tem o que a gente chama de mutação. E essas mutações influenciam nisso aqui. Então, a gente tem aqui a atividade celular do câncer dando-se de forma descontrolada. Essa bolinha aqui é a chave se ligando na fechadura, que é esse receptor aqui. A chave se liga no receptor, a célula se divide, né? Só que quando essa célula se divide, essa célula, ela tem características genéticas, né? Com alterações mutagênicas, com um monte de receptor. Então, essa célula aqui, por exemplo, são células que têm uma facilidade muito grande para se reproduzir. Se aquela nossa célula normal, ela se reproduzia de 48 em 48 horas, essas células aqui, elas se reproduzem de 12 em 12 horas. E qual é o problema? É que essa célula que se divide em duas, essas duas se dividem em 4, as 4 se dividem em 8, as 8 em 16, e assim o câncer surge, né? Como várias células que perderam o controle do seu crescimento, né? Os fatores de crescimento se ligando nesses receptores de maneira descontrolada, e essas células crescendo de maneira absolutamente descontrolada, gerando células filhas descontroladas como uma célula-mãe, que contém aquela alteração mutagênica, né? Quando a gente avalia o DNA e a gente vai pensar no comportamento do DNA tumoral, né, no DNA daquela célula que é
que é doente, a gente tem que pensar que a maior forma que a gente pode encontrar para lesionar uma célula é quebrando o DNA dela, né? A melhor estratégia de controle e destruição do câncer é alterando o DNA daquela célula tumoral. Porque alterando aquele DNA, destruindo aquele DNA ou programando aquele DNA para que ele morra, para que aquela célula entre num quadro de morte programada, eu vou garantir que essas células não se reproduzam mais, né? Porque vocês têm que pensar comigo. Se eu fizer uma lesão na membrana da célula, essa célula, ela pode se recuperar. Se eu fizer uma lesão no citoplasma da célula, essa célula pode se recuperar. A parte mais importante da célula é o DNA. E o DNA está no núcleo. Por isso, as ferramentas que a gente tem de tratamento do câncer, tanto quimioterapia quanto radioterapia, são tratamentos que têm a capacidade de interagir com o DNA tumoral. Tem a capacidade de alterar o comportamento da reprodução do DNA tumoral. Então, o que eu quero dizer é, a radioterapia, a radiação que a gente usa na radioterapia, ela tem a capacidade de interagir com a membrana, ela tem a capacidade de interagir com o citoplasma, mas o nosso objetivo é fazer com que essa radiação interaja no DNA tumoral, né? Essa forma de interação com o DNA, ela pode ser variada. Ela pode acontecer diretamente com o DNA, ou seja, a radiação interage com o DNA e quebra aquela dupla ligação assim, ó, quebra e provoca a maior lesão que a gente pode provocar no DNA, é quebrar essa dupla hélice do DNA. Esse tipo de lesão a gente chama de efeito direto da radiação, maravilhoso. Efeito direto da radiação, quebrou diretamente. Ou a radiação, ela pode interagir indiretamente com o DNA, que é o que a gente vê com maior frequência nos tratamentos de radioterapia, né? O tratamento da radioterapia, em 90%, 95% dos casos, envolve a radiação interagir com o DNA de forma indireta, através de radiólise da água, que a gente já conhece, né? A gente já conversou sobre isso em outras disciplinas. Mas a gente vai falar de novo. Bem, deixa eu colocar aqui. Vocês estão entendendo, gente? Ei? Sim. Tá. Eu sim. Sim. Ok, vou voltar. Bem, como eu falei para vocês, né, a dupla hélice, que é essa fita dupla que está lá dentro do núcleo, né, que é o DNA, ela é 100 vezes menor do que a célula, e a radiação tem a capacidade de interagir com isso, porque a radiação é muito pequena também, né? A radiação X, a radiação gama, né, que são usadas na radioterapia, são muito pequenas, né, comprimento de onda muito pequena, e elas têm a capacidade de interagir com estruturas que têm um tamanho muito semelhante ao delas. A maior lesão que a gente pode provocar numa célula é quebrar a dupla hélice do DNA. Quando a gente quebra só um lado do DNA, a célula se recupera, né? Existem mecanismos intracelulares que se recuperam, né? Mas quando quebra os dois lados, a gente vai provocar morte celular. Isso aqui é um mecanismo que acontece quando a gente está falando de sensibilidade radiológica. Então, por exemplo, quando a gente fala assim do tecido saudável, né? Quando a gente fala assim do tecido resistente, o tecido resistente não morre facilmente pelo depósito da radiação. Geralmente, ele sofre alteração mutagênica, né? Ele sofre quebra de um lado da cadeia, ele sofre alteração do DNA.
E aí, os mecanismos de recuperação do sistema biológico vão lá e corrigem através de mecanismos intracelulares, sabe? Isso é bem bonito. Então, quando a lesão é simples, né, que é o que acontece no tecido normal, os mecanismos intracelulares vão lá e arrumam isso. Mas quando a quebra é nas duas cadeias, né, o que acontece é morte celular. E como o tecido tumoral é mais sensível à radiação, geralmente o que acontece com eles é a apoptose, né? Então, o que acontece é a morte celular. A maior lesão, como eu falei para vocês, que pode ser causada numa célula é lesionar o núcleo dela. É lesionar o núcleo porque a célula pode sofrer vários danos, né? Mas sofrer assim, um dano significativo no DNA é uma chance muito grande dela morrer. 90% de chance dela morrer e uma pequena porcentagem dela sofrer alteração mutagênica. Então, a principal causa que a gente vai encontrar nos pacientes, nos nossos pacientes que vão ter morte celular induzida pela radiação com o tratamento da radioterapia, né, é morte por apoptose. Então, o DNA, ele vai morrer naquele paciente, aquele DNA tumoral vai morrer por apoptose em função do depósito da radiação, né? E o tecido saudável vai se recuperar porque a lesão ela não foi tão profunda a ponto de provocar morte celular no tecido normal. Bem, as mutações elas se dividem em dois grupos, né? Mutações que a gente chama de somática. Somática é aquela mutação que fica restrita no indivíduo que tem ela. Ou pode ser mutação germinativa. Germinativa é nas mutações que acontecem nas células de reprodução, né? Vai acontecer tanto no espermatozoide ou que vai acontecer nos óvulos. As mutações, elas podem acontecer de formas muito simples. Por exemplo, aqui a gente tem citosina, timina, citosina, tá bom? Nesse DNA aqui. Aí teve uma mutação. No lugar da timina, foi a adenina. Esse tipo de mutação se chama transição. E aí a gente tem a substituição de um par purino por outro purino. E aí, desculpa, é uma transversão. Um par purino por... Não, uma transição, tá certo. Uma purina por outra... Uma purina por outra... Uma pirimidina por outra purina. Então, a gente tem citosina, no lugar de onde tinha timina, tem adenina. Opa! Não é o correspondente. Essa mutação aqui, CTC por CAC, resulta, por exemplo, na anemia falciforme, né? O formato da hemácia se torna diferente, porque o aminoácido formado lá é diferente. Ao invés de formar glutamato, forma valina, que é um outro aminoácido, né? É uma mutação que vai gerar o formato da hemácia diferente. Essa hemácia carrega oxigênio de uma forma diferente, a pessoa vai ter ali um quadro de anemia para sempre. Anemia falciforme. Olha só essa complicação. Existem vários agentes que são mutagênicos, né? Raio-X, raio-gama. A temperatura, o aumento da temperatura promove quebra das ligações entre os átomos, pode ser um agente mutagênico. Radiação ultravioleta, né? Radiação solar pode ser também o mutagênico. Raios UVA, UVB, a gente se preocupa com eles. Raios beta, raios alfa, né? Também podem ser mutagênicos. E a gente vai ver isso aqui, né? Isso aqui é o mecanismo de reparo que acontece quando a lesão é simples, né? Esse DNA lesionado aqui, a gente vai pensar como se fosse um DNA normal, como se fosse o DNA do tecido saudável que está ao redor do tratamento da radioterapia. Por que a gente vai pensar sobre isso? Porque a gente vai pensar assim no tratamento da radioterapia, né? Vamos pensar comigo aqui. Então, a gente tem aqui esse tumor, né? Igual aquele tumor que estava lá naquela mama da paciente. Então, finge que isso aqui é a mama da paciente, tá bom? A mama da paciente, bem aqui está o bracinho da paciente e aqui está os linfonodos da paciente. Tá? Dá para ver? Tá dando para ver? Eu quero montar. Dá sim. Tá? Só que quando eu for tratar a paciente, né, eu vou ter que pegar um volume aqui. Esse volume é o volume principal do tumor. Esse volume eu chamo ele de GTV.
Tá ótimo, achei GTV, maravilhoso. Só que isso não é suficiente para o tratamento, né? Isso não é suficiente para o tratamento. Aí eu vou ter que achar um outro volume. Esse volume aqui é o volume clínico. É uma segunda margem. Depois eu vou ter que achar um outro volume. Esse volume é um volume de planejamento. Depois eu vou ter que separar uma área. Depois vou ter que separar uma outra área de tratamento. E vou ter que fazer um reforço aqui na área dos linfonodos. Então, se a gente for verificar, o tumor é essa região aqui, ok. Mas existem várias áreas que estão aqui ao redor que vão receber feixe de radiação, né? O feixe está entrando por aqui, o feixe está entrando por aqui. O pulmãozinho da paciente aqui dentro, o pulmão aqui dentro vai receber radiação, né? Eu quero preservar o coração dela, mas o pulmão vai receber radiação. O pulmão está com câncer? O pulmão da minha paciente está com câncer? Hein? Não, mas vai ser afetado, né? O pulmão tá com câncer, cara, mas ele vai pegar a radiação? Vai. O pulmão corre o risco de sofrer uma alteração mutagênica no pulmão dela, porque ele recebeu uma quantidade de radiação? A célula do pulmão corre? Corre. Só que a célula do pulmão, ela é, em relação à célula tumoral do carcinoma invasivo da mama dela, ela é resistente ou ela é sensível? Sensível. Não. A célula do ela é pulmão, resistente. ela é resistente por quê? Porque ela é saudável. Ela não está em alta atividade mitótica. Quem está em alta atividade mitótica é a célula do tumor. Por ela ser mais resistente, ela sofre morte celular. O que vocês acham? Ela sofreria morte celular por ela ser mais resistente? Sim, também. Eu acho que sim, só que talvez em menor proporção. Então, essa menor proporção não significa morte celular. Essa menor proporção significa mutação. Ela sofre uma mutação. Ela não chega a morrer. Ela sofre uma mutação. Ela sofre uma alteração, mas ela não chega a morrer. Quem morre é a célula mais sensível. Quem é a célula mais sensível? No caso da minha paciente aqui. O tumor cancerígeno. A célula da mama. A célula da mama morre. Por quê? Porque ela é mais sensível. As células saudáveis, elas sofrem o efeito da radiação? Sofrem. Mas essas células não morrem, porque elas são resistentes ao tratamento. Por que elas são resistentes ao tratamento? Oi? Mas essas células que não morrem, essa mutação que ela sofre, pode dar algum outro efeito genético futuramente? O que eu quero falar agora para você, e você vai entender o que eu estou falando. Por que eu estou falando sobre isso agora? Essa alteração, essa mutação é isso aqui. Então, o DNA daquele tecido normal ele foi lesionado pela radiação, ele sofreu uma alteração. Existem mecanismos do sistema biológico que corrigem isso. Esses mecanismos são essas enzimas aqui, que a gente chama de mecanismo de reparo por incisão. Então, existe uma enzima, são 4 enzimas. A primeira enzima é endonuclease, ela reconhece o erro. Depois vem uma outra enzima chamada DNA polimerase, ela vai, tira esse filamento errado, tá vendo? O filamento, ele deveria ser todo assim, uma coluninha pequena, uma coluninha grande, pequena, grande. Esse aqui é uma coluninha dentro da outra. Aí ele vai, tira esse filamento e reproduz o filamento certo. Depois vem uma outra enzima, a hexanuclease, faz a excisão, tira esse filamento e bota para fora da célula. E por último, vem uma enzima, DNA ligase, e gruda o filamento, aí fica tudo certo. Uma grande, pequena, pequena, grande, pequena, pequena, tá vendo? Para se ligar no DNA. Esse mecanismo aqui, presta bem atenção. Isso aqui acontece em 24 horas. Isso aqui acontece em 24 horas. Para que serve esse negócio? É assim.
Minha paciente foi tratar a mama dela hoje. Quando ela foi tratar a mama dela hoje, o tumor sentiu o efeito da radiação. O tumor vai morrer. Ele sente o efeito da radiação porque essas células do tumor são mais sensíveis. Ok. O tecido normal sofre alteração mutagênica, o que a gente chama de dano subletal. Este dano subletal acontece no DNA, pô. O DNA sofre alteração. Só que o sistema biológico tem a capacidade de corrigir isso em 24 horas, entendeu? Em 24 horas. Ou seja, amanhã, quando a minha paciente voltar para fazer radioterapia, o que aconteceu com o tecido normal dela? Se regenerou. Isso, bebê. O tecido normal está recuperado, preparado para sofrer um novo dano, entendeu? Por que eu preciso fracionar a dose da paciente? Para garantir que o mecanismo de reparo por excisão vai funcionar para compensar o dano que está sendo provocado no tecido saudável, entendeu? Porque o dano no tecido saudável vai acontecer. Só que o dano precisa ser simples para que esse mecanismo de reparo consiga corrigir o dano. Então, esse dano vai ser corrigido, porque esse mecanismo acontece todo dia. Como é um dano simples, o mecanismo acontece todo dia. Então, essa mutação ela não vai se transformar numa coisa grandiosa lá na frente. Por quê? Porque a radioterapia da paciente está toda fracionada. Então, é um danozinho que acontece, que é corrigido. Então, é um dano subletal que é corrigido em 24 horas e amanhã essa mesma mulher está preparada para sofrer um novo dano. Entendeu? Por que tem que ter fracionamento na radioterapia? Por que não dá para dar-lhe tudo de uma vez? Porque o índice terapêutico ele vai ser respeitado dessa forma aqui. Essa paciente, o tecido doente, ele vai ter uma sensibilidade radiológica maior e o tecido saudável, ele vai ter uma sensibilidade radiológica menor. O tecido doente, por ter uma sensibilidade radiológica maior, ele vai sofrer dano diretamente no DNA, ou seja, o DNA vai morrer de alguma forma, ou diretamente ou indiretamente. Mas o tecido saudável, ele vai sofrer essas pequenas mutações. E essas pequenas mutações, que são danos subletais, precisam ser corrigidas. E esse mecanismo de correção acontece em 24 horas. Por isso que a dose é toda fracionada. A dose é fracionada para que esse dano aconteça devagarzinho no tecido saudável. Entenderam? Sim. Entendi. Ô, Laís, você consegue me tirar uma dúvida? Claro. Referente à morte celular, no caso a do câncer, a partir do momento que ela toma a dose de radiação, ela para a sua divisão ou ela continua? Para a divisão. Para a divisão, né? Porque o DNA, ele é quase que instantânea a lisão, né? Quando a radiação interage com o DNA diretamente, quebra a dupla hélice, essa célula entra no processo de morte quase que imediato. Existem outros mecanismos, infelizmente a gente não vai adentrar sobre isso. Existem outros mecanismos de morte celular que envolvem vascularização, envolve regressão por reoxigenação, que são quando o tumor está vascularizado, depois da radioterapia, logo depois da radioterapia, a gente consegue ver diminuição do tamanho do tumor, porque o oxigênio influencia ali na resposta da radioterapia. Mas a gente vai ver que quase que imediatamente, então, assim, na 15ª sessão, a gente já consegue observar a regressão do tumor. Tanto que, por exemplo, se a gente tem uma paciente que está com sangramento e ela faz radioterapia 2 vezes para cessar o sangramento é cessado, porque a radiação tem a capacidade de alterar o comportamento daquelas células dessa forma. Rápido, assim. Entendi. Entendeu? Ok, já está quase acabando aqui, gente.
Beleza. Ok, vamos lá. As lesões que são induzidas pela radiação, elas são químicas, né? Como eu já falei para vocês, a nível atômico, a nível molecular. Existem variações, né? Que vão, obviamente, variar de sistema biológico para sistema biológico, a dose que foi utilizada no tratamento, né? Mas a gente vai ver que, dependendo da condição, pode variar de minutos, né? Semanas, anos, dependendo da dose que foi utilizada. Por exemplo, se a gente quiser verificar o efeito significativo num sangramento no paciente, às vezes é utilizada uma dose mais alta e aquele sangramento é cessado, às vezes para cessar a dor no paciente. Então, a gente vai trabalhar isso de formas bem diferentes, né? A radiação, como eu falei para vocês, quando a gente quer lesionar o tumor mesmo, no tratamento do câncer, a gente vai pensar nesses dois efeitos aqui. A gente já conhece isso, só que a gente vai discutir isso agora aplicado para radioterapia. Efeito direto e indireto da radiação é um fenômeno que a gente discute desde sempre na radiologia, mas tem uma aplicabilidade muito evidente quando a gente está falando de radioterapia, né? No efeito direto, a gente tem a interação da radiação diretamente no DNA. Então, a gente tem uma fita de DNA que está ligada aqui com as bases, né? Adenina, timina, guanina, citosina. E aí, a radiação interage com essa dupla hélice e a ponte de hidrogênio, que é a ligação que gruda, né? Esse DNA não tem a capacidade de concentrar essa quantidade de energia e ela quebra toda, né? Ela, por ter essa incapacidade de concentrar essa energia, ela sofre lesão e o DNA ele não se reestrutura. E ele fica ionizado e, consequentemente, essa célula morre. A gente vai ver isso aqui mesmo. Então, no efeito direto, a gente tem a quebra da ponte de hidrogênio no DNA, né? O DNA é essa fita dupla aqui, que está lá naquele tumorzão. Quando a radiação interage com ele, se liga nesse DNA, essa fita toda se quebra e essa célula morre, né? Seria maravilhoso se todo o efeito da radiação no tumor fosse assim, né? Seria ótimo, porque o que a gente ia ter uma facilidade muito grande. Radiou, queimou todo o tumor, quebrou a dupla hélice, pronto, acabou. Ótimo, maravilhoso. Não é isso que acontece, né? A maior parte dos efeitos da radiação acontece por lesões que acontecem no citoplasma da célula, né? Especialmente de interação com a molécula de água, por um fenômeno que vocês já conhecem, né? O efeito indireto da radiação é o efeito caracterizado pela ação indireta com a molécula de água, pela radiólise da água, né? A radiólise da água é aquele fenômeno em que se tem a interação da água formando hidroxila, né? A interação da radiação com a água formando hidroxila. Essa hidroxila ela é um radical livre, ela é um íon estável, né? Esse íon tem a capacidade de se ligar no DNA. Então, a hidroxila, por ela ser extremamente energética e instável, ela vai se ligar no DNA e aí ela vai ser a principal condição provocada ali para a lesão de um dano biológico causado no tecido tumoral por transferência linear de energia. A gente vai ter isso aqui. Isso aqui é a molécula de água, tá? Isso aqui é o oxigênio, esse vermelhinho, um hidrogênio e um hidrogênio. Aí a água, né? Essa água está no citoplasma da célula, essa água está na célula humana. Essa água é ionizada, né? Ela sofre quebra, né? E aí ela perde um elétron e é formada essa hidroxila, que essa hidroxila é um radical livre. Se vocês observarem, a gente tem H2O, o produto final é OH-, né? Perdeu esse elétron aqui. E essa hidroxila se liga no DNA, né? Ela se liga na ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, assim como ela não tinha capacidade de concentrar energia lá no efeito direto, aqui ela também não vai ter essa capacidade de concentrar energia. E aí, esse DNA ele entra no mecanismo de morte celular indiretamente por conta do depósito da radiação, né? Baseado nisso, raciocinem comigo.
quando o paciente sai da radioterapia, baseado no efeito indireto da radiação, qual é o primeiro sintoma que ele relata? Qual é o sintoma que o paciente tem? Quando ele sai da radioterapia, ele tá... Hã? Náuseas. Por que náusea? Eu não sei explicar. Mas pensa, Sede. acabou a água. O que a pessoa sente? Tá sim. com sede. Sede. Desidratado, né? Alguém falou. Desidratado. Sede. Sede, bebê. O paciente da radioterapia vive com sede. Por quê? Por causa da quebra da molécula de água. Tá sem água, tá desidratado. Aí o que a gente faz? Deixa ele sem água? Não, né? Bebe água mesmo. Tem que ter água, tem que ter muita água. Bebe água, tem que ter sempre muita água. O paciente da radioterapia tem muita sede, ele sai do equipamento com sede, porque a radiólise da água é um fenômeno real, é um fenômeno que acontece mesmo com esses pacientes, né? Muito bom, estão raciocinando, é isso aí. Vocês estão entendendo, né? A radioterapia em si, ela ataca bastante em relação à água, então... Ataca, não, destrói, né? Destrói. Destrói a célula... Destrói a molécula de água. Pela água, sim, entendi. Destrói a célula tumoral através da água, sim. Entendi o que você quis dizer, estava certo, Rogério, o que você estava falando. Tá bom. Vamos lá. Vou voltar aqui, já está acabando, tá? Vocês vão voltar para ver a fazenda aí. Ok. Vou trabalhar. A gente tem aqui esse gráfico, esse esquema falando isso. Então, ação direta, está em inglês, mas você sabe que eu gosto assim. Ação direta, a radiação vai, interage com o DNA, né? Essa alteração do DNA resulta ali numa mutação, né? Pode ser que seja reparada essa célula, isso é muito raro, né? Normalmente, essa célula ou morre, ou ela tem uma alteração teratogênica, vai virar um câncer, né, em algum outro lugar, ou uma mutação somática ou uma mutação germinativa, mas em geral 90% é o quê? Morte. Ação indireta, a radiação interage, olha com quem? A água-zona, né? Interage com a água, provoca ionização e excitação, formando radicais livres. Aqui tem hidroxila, mas tem outros radicais, peróxido de hidrogênio, superóxido, hidroxila. Esses radicais livres interagem com a molécula... Aí o mecanismo é o mesmo, ó. Interage com a molécula de água, provoca morte, efeito teratogênico, somático, enfim. Como eu falei para vocês, só para a gente resumir isso, né? Existem mecanismos dentro da célula para conduzir a célula para o seu estado inicial. E isso que a gente quer fazer, conduzir a célula para o seu estado inicial, é fazer isso com a célula saudável, pô. A gente quer que a célula saudável volte para o seu estado inicial para que amanhã ela esteja preparada para sofrer um novo dano subletal, né? Para que amanhã ela possa estar zerada para o paciente ir de novo para a radioterapia. A questão é, se a lesão for muito grave ou se os mecanismos de reparo já estiverem comprometidos assim, com outras coisas, a célula vai morrer. Ou seja, se a lesão for muito grave, se o efeito for um efeito direto ou um efeito indireto, e o mecanismo de reparo já estiver comprometido lá com o tecido normal, não vai ter a mínima atividade para tentar recuperar aquele DNA tumoral. Então, esse DNA tumoral vai morrer mesmo, é isso que eu espero. Existe, né, um consenso sobre radiobiologia, que infelizmente a gente não vai poder falar sobre eles, porque eles tomam muito tempo. Se vocês tiverem um tempo, assistam meus vídeos no YouTube, minhas aulas no YouTube, que são os 5 R's da radioterapia, os 5 R's da radiobiologia, né? Eles são repopulação dos espaços, redistribuição da dose, reparo do dano subletal, reoxigenação das células hipóxia e radiosensibilidade dos tecidos, né? E isso é o que rege a radiobiologia tumoral. Acabou aqui a aula. Isso é o que rege a radiobiologia tumoral, né? Isso é o que rege, o que direciona o tratamento do câncer
E é o que faz a gente entender as especificações assim do tratamento do câncer, sabe? Se vocês puderem dar uma olhada no meu canal do YouTube, eu tenho aulas que são só sobre radiobiologia. E aí, como a gente não vai poder ter esse conteúdo aqui, talvez seja interessante vocês darem uma olhada lá. Não vai cair na prova os R's da radioterapia, mas, obviamente, as coisas que a gente discutiu de radiobiologia nesta aula vão cair. Tá bom? Alguma dúvida? Vão ter bastante conteúdo lá. Lá tem muita coisa a complementar, né? Tem muita coisa a complementar. Sim. E vai ajudar muito vocês, assim, para o que a gente discutiu aqui. Tá, e põe rádio gama e os 5R. Só colocar, acho que Laís e Gama aparece os vídeos, assim. Tem muitos vídeos, tem mais de 10 vídeos, assim. Procure esses 5Rs que deve ter, que aparece. Tá bom. Alguma dúvida? Professora. Oi. Sobre o exercício que você vai passar, vai colocar ele no AVA? O AVA tá dando maior erro, Bruno. Não sei o que aconteceu. Eu vou mandar por e-mail. Tu tá recebendo os e-mails que eu tô mandando? Tô sim, recebi. Eu não tive tempo. Eu vou mandar o caso clínico agora por e-mail. Beleza, então. Pra todo mundo? Não tô. Eu tô mandando pros e-mails que eu tenho. Aí eu tô pedindo para as pessoas mandarem no grupo. Você recebeu o material, Rogério, no grupo? Vi agora, agora na hora de ir um pouquinho antes de entrar na aula. Tá, então eu vou mandar o caso, e aí se você não receber, me manda um e-mail. É aquele mesmo e-mail que vocês mandavam os exercícios? É a mesma coisa. Tá. Tá? Beleza. E para entregar até quando mesmo a atividade? Até dia 19. Eu vou escrever lá nas orientações. Até dia 19. Tá bom. Tá ok. Tá bom? É isso, galera. Falou, boa noite. Ok. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau para todo mundo aí.